Tem tudo lá para a gente mostrar para nós, para os irmãos, né? Mas o objetivo foi cumprido. Eu acredito que pelo menos uma parte dele foi cumprida. Nós buscamos encontrar Jesus Cristo na história de Abraão, na história de Davi. O Ronaldo pregou aqui a história de Josué nas muralhas de Jericó. A gente encontrou Jesus lá. Como que a gente encontra Jesus no Antigo Testamento? Tentando encontrar referência. As pessoas, os episódios, os personagens, as histórias que acontecem ali no Antigo Testamento levam a gente a entender o Evangelho, levam a gente a ver que Cristo estava vindo para cumprir, para aperfeiçoar aquela história. Então todos aqueles personagens, inclusive o nosso aqui de hoje, o Sansão, ele simboliza o Senhor Jesus. O Sansão, ele nos faz lembrar da obra do Senhor Jesus. E como a gente sabe, tudo foi sendo pavimentado, tudo foi sendo construído de forma que, no fim, Jesus aparecesse. Ele é o protagonista de toda a história da Bíblia. Ele é o personagem central de toda a Bíblia. Ele é o centro da Bíblia. Todas as histórias da Bíblia, todos os personagens da Bíblia, todas as coisas que aconteceram na Bíblia só fazem sentido se Jesus for o personagem principal da história. Se você não encontrar Jesus Cristo na história da arca, a gente falou da arca da aliança, que ele era a arca, e quem entrava por ele era salvo. Se você não encontrar Jesus na história da arca da aliança, por exemplo, você não entendeu aquela história como deveria. Se você lê a história de Sansão, vê Sansão e Dalila, como ele se apaixonou por Dalila, como que cortaram o cabelo dele, como que ele perdeu a força dele, e você no final da pregação, no final da sua leitura, não encontrar Jesus Cristo lá, a sua leitura foi uma leitura boa, mas não foi o evangelho que você pregou. Foi apenas uma lição de moral, foi apenas uma motivação, uma palavra que te trouxe motivação, uma boa palavra. Não é que o Antigo Testamento não seja necessário, ele é, mas ele jamais vai ser importante para nós se nós não encontrarmos Cristo nele. Amém? Então, eu acredito que, com certeza, a gente vai estar pregando a palavra de Deus, tanto no Novo e no Antigo Testamento, e buscando sempre encontrar Cristo. Mas hoje é o último dia que nós vamos especificamente falar sobre o Antigo Testamento, encontrando Cristo. Não que eu não vou pregar mais o Antigo Testamento, mas é que nós vamos passar adiante. E eu queria ler com os irmãos um pouquinho do texto do capítulo 13 de Juízes. É claro que a história de Sansão está no capítulo 13, no 14, no 15 e no 16. Então nós vamos ler apenas um pouquinho do capítulo 13. Eu já li em casa, anotei algumas coisas e quero destacar algumas partes desse texto, senão a gente não sai daqui hoje. Então algumas coisas eu queria destacar. Vamos ler então o capítulo 13 a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 7. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, Manoá é o pai de Sansão, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Versículo 3. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado. 1. Não beba vinho nem outra bebida fermentada. 2. Não coma nada impuro. 3. E não vai passar máquina de cabeleireiro na cabeça desse menino, ou não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter. Porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo e ele não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia não beba vinho, nem outra bebida fermentada. E não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Vamos orar para Deus falar conosco? Senhor Deus,
em Jesus Cristo, nosso Senhor, nós entramos em Tua presença. E nós queremos te pedir que o Senhor fale conosco. Sim, Senhor, que o Senhor toque no coração mais gelado, mais frio entre nós aqui. Que o Senhor venha também aquecer ainda mais o coração mais quente, mais fervoroso. De forma que todos nós, Senhor, saiamos daqui com um pedaço das Escrituras na mente e que ele desça para o coração e faça ali morada e isso se transforme em uma prática. Que a gente possa compreender melhor o Teu Evangelho e obedecer melhor os Teus mandamentos. Em nome do Senhor Jesus, te glorificando, Pai. Amém. Amém. Eu preciso resumir a história de Sansão. Algumas coisas me chamaram a atenção aqui. Sansão se deitava com prostitutas. É engraçado que eu sempre ouvi a história de Sansão. Em Hebreus capítulo 11, ele é considerado um herói da fé. Aí hoje eu lendo aqui e dizendo, nossa, a gente não tem 1 hora, 2 horas para pegar. Mas eu preciso destacar algumas coisas aqui. Algumas coisas que sejam interessantes. Aí eu leio aqui. Então Sansão foi para a cidade de tal e se deitou com a prostituta lá e não sei o quê. E aí as pessoas quiseram pegar Sansão na saída, na porrada, e Sansão saiu e violentamente massacrou, assassinando muitas pessoas. Eu fico, peraí, mas Sansão não é meu herói? Não é aquele cara nazireu, homem de Deus, um dos juízes de Israel que Deus não chamou quando ele era adulto, Deus chamou no ventre da mãe dele. Sansão não é aquela pessoa que a gente encontra Jesus nele. É claro que quando a gente tenta encontrar Jesus e Sansão, não estou dizendo que Sansão é um exemplo que Jesus poderia se espelhar. Ao contrário, é Sansão que deve se espelhar em Jesus. Mas até no animal a gente encontra Jesus, não é? Lembra? A Bíblia trata Jesus como cordeiro. O cordeiro não é um animal? E quem é o cordeiro? É aquele bichinho que era morto no lugar do pecador. A pessoa morria, em vez da pessoa morrer, ela matava o bichinho e o cordeiro morria no lugar dele. E a gente sabe que o cordeiro simboliza Jesus. O cordeiro apontava para Jesus, mostrava Jesus. Por que não, a gente não pode tentar encontrar Jesus Cristo no Sansão? Sim, a gente pode, mesmo com as suas falhas e as suas dificuldades. Primeiro eu quero fazer uma introdução rápida da história, resumir a história para os irmãos, só para refrescar a memória dos irmãos. Porque talvez vocês não se lembrem que Sansão se deitava com prostituta. Vocês se lembram? Não, né? Que Sansão matava muita gente, você se lembra? Aí você se lembra um pouquinho, porque a gente está mais fresco na memória. O que a Bíblia fala a respeito de Sansão é a realidade nua e crua. O que Sansão é para mim e para você é apenas um homem, se mostra um homem como você e como eu. Um pecador, miserável, carente da graça de Deus. E que se não é a misericórdia do Senhor na vida dele, se não é a graça do Senhor na vida dele, o não bonzinho Sansão jamais iria ser encontrado por Deus. Da mesma forma nós não somos melhores do que Sansão. A gente talvez não faça as coisas que Sansão fez, talvez a gente já tenha feito, mas a gente não faz o que ele faz, mas faz outras coisas. A gente tem as mesmas fragilidades, ou quase todas as fragilidades de Sansão, como um ser humano normal que ele era. Mas o ser humano Sansão não foi uma pessoa normal comum. Sansão foi escolhido no ventre da mãe dele. Quando Sansão estava no ventre da mãe, antes de nascer, Deus já tinha falado com eles. Na verdade, a Bíblia fala que os filisteus estavam escravizando o povo de Israel. O povo de Israel em Juízes aqui, antes dos reis, eles andavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Eles se prostituíam. Como que o povo de Israel se prostituía? A Bíblia deles, a lei, dizia para os israelitas não se casarem com mulheres que não fossem israelitas. Que as pessoas não misturassem a linhagem. Mas eles se casaram com pessoas que eram de outros povos. E essas mulheres trouxeram os outros deuses. E os israelitas, que tinham um só Deus e que tinham apenas o Senhor Deus, que era o Deus de Israel, para adorar, passaram a adorar outros deuses. Vocês sabem muito bem que os israelitas chegaram a entregar os seus próprios filhos ao Deus Moloque.
Vocês sabem muito bem que os israelitas chegaram a adorar outros deuses. Então, nesses momentos de rebeldia, de prostituição religiosa dos israelitas, o Senhor Deus levantava homens de outras nações, povos, para subjugar o povo, para escravizar o povo, até que o povo percebesse o seu erro. Nossa, nós estamos errando, nós não procuramos mulheres da nossa linhagem, nós não estamos obedecendo a lei de Moisés, que Moisés deixou para os nossos antepassados, nós queremos nos arrepender, nós precisamos nos arrepender. Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajuda, porque a gente está se prostituindo com esse povo, a gente está fazendo tudo errado. E aí Deus ouvia a oração do povo e levantava um libertador, Deus levantava um conquistador, Deus levantava um juiz. Por isso que são juízes, o nome do livro é Juízes, porque Deus levantava juízes. Um desses juízes, na verdade, era uma mulher, Débora, foi uma juíza de Israel. Deus levantou Gideão, vocês se lembram de Gideão, né? Tem vários outros juízes que Deus levantou, mas o que mais a gente conhece talvez seja o juiz Sansão. Aconteceu a mesma coisa, eles se arrependeram, Deus livrou o povo mal, né? O povo que subjugava eles, e o povo de Israel estava bem, até que o povo de Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O povo de Israel, o povo de Deus, voltou a se prostituir. E aí Deus levantou os filisteus, que entraram na cidade, escravizaram todo mundo, e agora a vida deles estava novamente uma vida triste. Por 40 anos os filisteus estavam lá. E Deus precisava levantar outro juiz. E Deus levantou Sansão. Só que sempre quando Deus levantava um juiz, Deus levantava um juiz entre o povo e falava: você, vem cá, você vai ser o libertador de Israel. Gideão, vem cá, você vai ser o libertador, o juiz de Israel. Mas Deus com Sansão não foi assim, porque Sansão não era nem nascido e Deus já tinha chamado. E ele disse: você vai ser nazireu. Deus estava falando com a mãe e o pai de Sansão e disse: ele será nazireu, assim como João Batista era nazireu, Samuel também era nazireu. O que é nazireu? É alguém que não pode beber bebida alcoólica ou vinho, é aquela pessoa que tem que guardar os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, logicamente. Ele não pode chegar perto de cadáver, por exemplo, porque ele se tornava impuro. Ele tinha que cumprir certas regras de uma dieta alimentar restritiva, bem específica. E um exemplo, ele não podia passar máquina no cabelo, não podia cortar o cabelo dele tinha que crescer e fazer trança, se vira, é Rapunzel. Ele tinha que deixar os cabelos crescer, que era um símbolo da sua consagração a Deus. Ele era uma pessoa, todos eram de Deus, mas ele era um ser especial lá. Ele era consagrado a Deus, um nazireu. E assim foi. A gente fica imaginando Sansão levantando a carroça com 12 anos, né? Levantando a carroça, conserta aí essa roda aqui, pai. Aí alguém fala assim: a minha parede da minha casa está caindo. Aí ele vai lá e dá um empurrãozinho. Não, não é bem assim. É o Espírito Santo que se apossava de Sansão, assim como ele fazia, o Espírito Santo, em todas as horas em que ele precisava agir no Antigo Testamento. Ele descia do céu, dava força para Sansão, ele cumpria o que ele tinha que fazer, ele cumpria a missão, e depois a força, de alguma forma, o deixava. Ele não ficava exibindo a força dele o tempo todo. Então não era o cabelo de Sansão que dava força para ele. Não era ele não beber vinho que dava força para ele. Não era ele não obedecer às regras, às leis que dava força para ele. O que dava força para Sansão, que não era o cabelo, era o Espírito Santo. Era o Senhor Deus a origem da força de Sansão. E o cabelo de Sansão não ser cortado, Sansão não poder beber bebida alcoólica, Sansão não poder chegar perto de algum animal morto, não se tornar impuro pela lei de Israel, a lei religiosa, era uma forma que Sansão fazia para mostrar o seu compromisso com Deus, para cumprir o contrato com Deus, para mostrar que ele era nazireu. E a gente vai ver que, um pouco mais no capítulo 14, que de alguma forma Sansão ele se apaixonava, ele tinha uma atração estranha por mulheres que não eram crentes. Sansão ele tinha um problema sério com a mulherada. E Sansão ele via várias mulheres que estavam lá da tribo de Israel, né, do povo de Israel, mas ele quis e se apaixonou e desejou casar com uma mulher que não era do povo de Israel, era uma filisteia. Deus usou esse pecado, Deus usou essa oportunidade de alguma forma
essa janela. Deus usou esse ato de Sansão para realizar a sua obra. Porque a mulher que Sansão se apaixonou era uma mulher filisteia. Os filisteus eram o povo que escravizava Israel. E Deus queria levantar uma guerra entre eles. Deus queria que o povo de Israel se levantasse contra os filisteus e se libertasse. E Deus utilizou da ocasião de Sansão se preocupar em querer um casamento com uma mulher que não era crente, que não era de Israel. Os seus pais ficaram indignados, a gente sabe, né? Mas Deus estava buscando ocasião. Lá no capítulo 14, versículo 4, a Bíblia fala que os pais não gostaram da ideia de Sansão se casar com uma mulher que não era crente, que não era do povo de Israel. Mas o Senhor Deus estava buscando uma ocasião para que isso acontecesse. Eles não estavam entendendo. Houve o casamento, Sansão se casou com a Filisteia, e Sansão propôs o enigma. Para que Sansão vai propor um enigma? Para que ele vai propor uma charada? Não sei, mas Sansão quis propor uma charada. Eu não sei qual é a personalidade de Sansão. De alguma forma aqui você vai ver que Sansão parece ser meio bobo em alguns momentos, no sentido de ser inocente demais, ou de ser muito orgulhoso. Sabe aquela pessoa que se acha demais e orgulhoso e até deixa passar coisas que estão acontecendo na frente dele? Eu não sei qual é a personalidade de Sansão. A Bíblia elogia ele em Hebreus capítulo 11, então não vou falar dele nem bem nem mal. Eu apenas admiro ele, apesar de reconhecer as tantas falhas que Sansão teve. Aliás, Sansão representa Israel também, porque Sansão foi escolhido sem ter feito nada. No ventre da mãe dele ele foi escolhido. Israel também foi. Sansão se prostituía com as mulheres, Israel se prostituía com outras religiões. Deus livrou Sansão de alguma forma e sempre dava a Sansão oportunidade de livramentos. A gente vai ver quando você lê em casa. E também Deus dava vários livramentos para Israel quando ele clamava. Então, Sansão representa muito Israel, o povo de dura cerviz, mas amado por Deus. Sansão também, de alguma forma, representa você. Um povo difícil, um povo complicado, um povo que pisa no pé do outro, tem que pedir perdão para o outro, tem que se humilhar para o outro, daqui a pouco está pisando no pé do outro de novo. Por quê? Nós somos Sansões, nós somos imperfeitos, nós somos pessoas que estamos numa jornada, caminhando com Deus e carecemos da graça e da misericórdia de Deus todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. O enigma de Sansão: do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. De dentro do que come saiu comida, de dentro do que é forte saiu doçura. O enigma de Sansão estava baseado numa aposta. Ele chamou 30 homens e falou: se vocês descobrirem o meu enigma, minha charada, descobrir até o final do casamento, no 7º dia, o casamento durava 7 dias, são 30 homens, eu vou arrumar 30 tipos de roupas para você e 30 vestes de linho. Esses 60 roupas, mano, você imagina, tanta roupa para vestir, 60, e roupa era um artigo de luxo. A pessoa tinha 1, 2 roupas, então eles vão dar uma roupa para essa pessoa, uma coisa muito cara. Mas se vocês não descobrirem minha charada, os 30 vai ter que me dar uma roupa. Então Sansão ia ter que arrumar um guarda-roupa gigantesco. Olha só a cabeça de Sansão, 30 roupas, tem que ele ia fazer questão de roupa. O enigma se baseava num dia em que Sansão viu um leão e ele despedaçou o leão. O Espírito Santo se apossou dele, ele destralhou o leão, matou o leão com a força que o Espírito Santo dava para ele. E muito tempo depois ele voltou lá para ver o defunto do leão, a carcaça, o cadáver, e de dentro do cadáver tinha mel. Dentro do cadáver tinha muito mel. Ele pegou esse mel, ele não podia se aproximar de cadáver. A lei do nazireado, ou a lei dos nazireus dizia: nazireu consagrado a Deus não pode chegar perto de cadáver, você fica impuro. Era a lei deles, mas ele chegou perto. E ele pegou aquele mel e ainda deu para o pai e para a mãe dele, que não sabia de nada. Aí ele falou: de dentro do que come, ou seja, do leão saiu, do que come saiu comida, o mel, e do que é forte, o leão, saiu doçura. A resposta da charada é: de dentro do que come é o leão, saiu doçura, o mel, saiu o mel de dentro do leão. Ninguém ia descobrir isso, mas a mulher de Sansão, de toda forma, ela ficou importunando Sansão para dar a resposta. Por quê? Porque os filisteus fizeram a
aposta com ele, disseram: se você não perguntar para Sansão, seu marido, a resposta desse problema, dessa charada, nós vamos matar você e toda a sua família. E ela era filisteia. E aí ela importunou Sansão até, a Bíblia fala que até a morte. O homem estava morrendo de tanto que a mulher, até que ela falou: você não me ama. Está aqui na Bíblia. A Bíblia fala assim, que ela chegou e falou: você não me ama, porque se você me amasse, você me diria a charada. E é claro, Sansão falou: uai, de dentro do forte é o leão, saiu do sul é mel, saiu mel de dentro do leão. E ela logo foi falar para os filisteus. Os filisteus, no 7º dia, falaram: claro que a gente sabe, é o leão e é o mel. E Sansão sabia muito bem o que aconteceu. Ela fofocou, a esposa dele, né? Sansão saiu dali indignado e matou 30 homens. Ele, em vez de comprar 30 roupas, ele matou 30 homens e pegou as roupas deles. É mais fácil, né? Então ele matou 30 homens. E esses homens eram da onde? Da cidade de Ascalon, filisteu. Pronto, já arrumou a treta, já arrumou o problema. Os filisteus dominam sobre Israel. Ele é escravo, o povo de Sansão é escravo dos filisteus. Ele vai lá na terra dos chefes e mata 30 filisteus. Então começa-se uma revolta e Deus começa a levantar um libertador de Israel. Ele desce, pegaram a esposa dele e deram para um amigo dele. Então ele fica sem esposa e ele fica no prejuízo e ainda mata 30 filisteus. De uma forma resumida, ele voltou para buscar a esposa dele. O sogro falou assim: não é mais sua esposa, eu dei para o seu amigo, eu dei para um daqueles 30, não sei, você não tem mais mulher. E ele ficou tão irado, tão irado. Vocês lembram quando ele capturou 300 raposas? Amarrou um rabo da raposa no outro, colocou uma tocha de fogo amarrada à raposa e pôs fogo, e as raposas saíram toda a plantação dos filisteus, queimando tudo. E deve ter dado prejuízo de milhões para esse povo. Os filisteus então ficaram tão indignados que Sansão queimou a plantação deles, que mataram a mulher e mataram o pai dela. Então Sansão já estava indignado com eles, porque tinha tido a mulher roubada. Agora eles mataram a esposa de Sansão e mataram o sogro de Sansão. Sansão, a Bíblia fala, a Bíblia não fala os detalhes, só no capítulo 15, versículo 8, a Bíblia fala que Sansão atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. Você imagina um homem que poderia matar 1000 homens sozinho? Que estrago esse homem não podia fazer, ainda mais com a raiva que ele estava. Ele desceu lá nos filisteus e fez terrível matança. Um homem sanguinário, um assassino cruel, um homem super perigoso, Sansão. Ainda mais com a força sobrenatural que ele tinha. Pronto, revolta-se, começa-se uma guerra, o povo de Israel começa a ser liberto e Sansão se torna um rei, digamos assim, mas na época não era rei, ele tinha outros privilégios. Ele era um juiz, ele se torna um libertador de Israel. Por 20 anos ele se torna um libertador de Israel. A Bíblia fala também que certo dia Sansão estava andando e quiseram prender ele. O próprio povo dele tentou prender ele e ele encontrou uma queixada de jumento. Tinha um carcaço de jumento morto. Ele pegou a queixada, os cascos do jumento e ele fez tipo um soco, né, inglês, alguma coisa. Ele amarrou a arma aqui no soco dele. Ele falou: deixa eu descer ali e matar uns filisteus. Ele matou 1000 homens com a queixada de jumento. Então esse homem era muito forte. Engraçado que me lembra muito os soldados de Davi. Davi tinha soldados de elite que saíam e matavam 600 homens, 500 homens, 300 homens de uma só vez. Claro que esses homens nasceram com força extraordinária. Claro que eles não tinham habilidade de luta. Não. Eles eram sim fortes, eles tinham força, mas Deus é que dava poder para eles. E nós não duvidamos de nada do poder de Deus. Deus quis levantar homens assim, guerreiros poderosos, que tinham poder sobrenatural, e ele matou 1000 pessoas. Aí no capítulo 16, para nós resumirmos tudo, ele vai até uma cidade, se deita com a prostituta, capítulo 16. Certa vez Sansão foi para Gaza, viu uma prostituta, vamos ali, deitou-se com ela. E aí quiseram matar ele, ele saiu, arrancou a porta e tudo. Aí ele olhou para a mulher e gostou dela. Ele se apaixonou. É a primeira vez que Sansão se apaixona. Ele quis casar uma vez, mas aqui ele está apaixonado por quem?
Dalila. E ela era crente? Não, filisteia. Homem difícil, né? Homem difícil, quebra todas as leis do nazireado. Chega perto de cadáver, sanguinário, mulherengo. E agora está aqui Davi. Davi não, Sansão. Davi também não é um bom exemplo em alguns casos, mas é um exemplo para nós no sentido da graça de Deus na vida dele. E Sansão, ele quer Davi, e aí a gente sabe, Sansão, ele quer Dalila, né? E a gente vai ver um resumo aqui, que ela conta o segredo da força dele. Os filisteus pressionaram Dalila e deram para ela uma oferta de prata. Se você descobrir a força de Sansão, se você souber de onde vem a força desse homem para a gente poder matar ele e subjugar e a gente vencer essa guerra, a gente vai dar muito dinheiro para vocês, vai dar prata para você. E Dalila, uma mulher exemplar, a esposa dele, vende o casamento e tenta descobrir qual é o problema. E a gente sabe muito bem que ele começa, olha só, Sansão, ele fala, é simples, se alguém amarrar meu cabelo, me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmida, aí eu vou ficar fraco. Aí ela amarra, Sansão, entrar na nossa casa. Aí ele destrói, né, as tiras. Mas tá vendo, você destruiu, você não mentiu para mim. E ele, não, acontece que se você me amarrar com cordas que nunca foram usadas, corda novinha, aí eu não tem jeito, eu perco minha força. Aí ele vai dormir, ela amarra ele com cordas novas, chama os filisteus para dentro da casa dela, para esperar ele ficar fraco, e fala, Sansão, os homens entraram aqui em casa. Aí ele sai e destrói as cordas. E aí ela fala, você me fez de boba de novo. Aí sabe qual foi o argumento que ela fez? Você não me ama. Você não me ama. Você precisa... Não, calma. É só você tecer. Ele pediu para amarrar o cabelo dele em vários lugares, um negócio que faz roupa. Pediu para amarrar o cabelo dele na máquina de costura deles lá. Falou, Sansão, chegou os homens. Aí ele vai e destrói tudo. Aí chega uma hora que ela fala, não, você não me ama mesmo, não. A Bíblia diz no versículo 16 que ele estava a ponto de morrer. Não sei qual o sentido disso, mas ele estava a ponto de morrer de tanto que ela falava, dia após dia, porque ela queria dinheiro. E aí ele falou, eu fiz um voto, Deus fez um voto comigo. Se eu quebrar esse voto, ele tira esse poder de mim. É só cortar o meu cabelo. E é lógico, Sansão, ele teve os cabelos cortados. E aí ela falou, Sansão, os homens vieram aqui. Aí ele chegou para defender, já não tinha mais força. Pegaram Sansão, mas não mataram Sansão. Eles humilharam Sansão, porque ele era o grande libertador. Ele era o juiz de Israel. Ele era o grande guerreiro. Furaram os 2 olhos de Sansão. O triste fim de Sansão foi esse. Furaram os 2 olhos, porque isso acontecia muito. Eles incapacitavam o inimigo. E eles humilharam Sansão. Sansão ficou preso e eles faziam chacota. Faziam Sansão um artista principal do circo deles. Israel já não estava bem. E certa vez, os filisteus fizeram uma grande festa e pediram, tragam-nos Sansão. Chama o grande libertador de Israel. Chama o grande juiz de Israel. O grande guerreiro desse povo poderoso que é o povo de Israel. Quem é o mais forte entre os israelitas? É Sansão, então chama ele. Aí vem Sansão. Imagina, todo magro, barbudo, o cabelo dele já estava crescido, mas não é o cabelo que dava força. Quem dava para força para Sansão? O Espírito Santo. E aí Sansão foi colocado para trabalhar no moinho. Só mulheres que para eles era considerada uma raça inferior e escravos que obviamente eram considerados pessoas inferiores que faziam esse serviço. E Sansão estava lá rodando a roda de moinho. Quando as pessoas queriam humilhar alguém, a gente sabe muito bem, chegava, batia, espancava, torturava, gritava, fazia piada. Lá estava Sansão, o palhaço, o grande palhaço do povo de Israel. E os filisteus estavam muito felizes. Mas Sansão fez uma oração. Sansão ele pediu forças para Deus mais uma vez. Ele pediu para o rapaz que estava segurando ele era cego, para colocar ele no lugar onde sustentava todo o local. Tinha mais de 3.000 pessoas lá, entre os líderes militares de Israel, ou dos filisteus, e toda a liderança dos filisteus estava lá. E ele queria, claro, derrubar todo aquele local e matar todo mundo. Só que ele ia morrer também junto. Ele sabe que não ia sobreviver.
Aí ele faz uma oração, no versículo 28, e fala: ó soberano Senhor, lembra de mim? Ó Deus, eu te suplico, eu te imploro, mais uma vez, eu quero me vingar desses filisteus porque eles furaram meus olhos. Em vez desse homem falar assim: Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso matar esse povo para libertar o meu povo, eu fiz tanta coisa errada, esse povo precisa de uma lição. Não, ele fala: eu quero me vingar porque eles furaram os meus olhos. Eu não sei que tipo de egocentrismo Sansão tinha, mas a vida de Sansão, nesse sentido, foi um desastre. Sansão não é um exemplo para nós, a gente sabe que não é. E aí ele forçou as duas colunas centrais. Deus deu mais uma vez força, apesar da oração errada de Sansão. E aí Sansão se parece demais comigo, porque eu não sou o homem das orações perfeitas. Quantas e quantas vezes eu estou orando e falo: Senhor, eu quero tanto que isso aconteça, e às vezes eu não percebo a oração errada. Depois eu percebo que não é assim que tem que ser. Eu acho que eu pedi, Senhor, me perdoa por ter pedido aquele negócio. Às vezes na mesma hora que eu estou orando, não, Senhor, faz a tua vontade, eu estou pensando só em mim. Então assim, eu estou no processo. Os discípulos não pediram para Jesus ensiná-los a pregar, mas ensiná-los a orar. Então a gente ainda está numa infantilidade espiritual que a gente está amadurecendo aos poucos. Sansão de alguma forma orou aqui, orou errado, orou para se vingar deles, porque ele estava sendo humilhado, virou um palhaço lá, mas Deus usou aquela situação para a glória dele. E aí a gente sabe o fim. Deus deu força para ele, ele derrubou aquelas colunas e toda aquela casa veio abaixo. Os filisteus morreram e Sansão também morreu. A história de Sansão é ou não é triste, irmãos? A história de Sansão é ou não é uma história triste? Sansão, ele perdeu a força quando ele quebrou todas as leis do Nazireu. Ele chegou perto do cadáver, não podia, Deus deixou passar. Ele se entregou a mulheres que não eram israelitas, de alguma forma Deus ainda deixou passar, manteve a força dele. Mas no momento em que ele quebra a última peça do contrato, o último item, que era não passar navalha, aí Deus quis dar uma disciplina, ele teve que perder a força. Mas ainda assim, no fim, ele clama ao Senhor e Deus concede a ele a sua graça. E essa não é, de fato, a história da nossa vida? Agora, para resumir, que nós estamos no final. Essa não é a história da nossa vida. Você não é o Sansão dessa história. Aquele que está sempre tropeçando, sempre dizendo que adora a Deus e busca a Deus, mas no fato você está querendo se vingar, você está olhando para si mesmo. Você diz que é da igreja, mas se preocupa só com você. Todo mundo está errado, menos você. Você quer que as pessoas fiquem bem, mas você olha para a sua própria prosperidade. Nós não somos o Israel dessa história. Oh, Senhor, me perdoa, nós estamos fazendo o que é errado. Amém. Aí Deus abençoa. Aí quando a gente recebe as coisas, aí a gente fica confortável. Aí a gente começa a faltar culto, a gente começa a deixar as coisas, já não ora mais. O celular se torna a nossa Bíblia, a gente já não tem mais o compromisso com ninguém na igreja, a gente se torna muito difícil, a gente não quer ser crente fora do templo, só quer ser crente aqui dentro, e às vezes olhe lá aqui dentro, e aí depois Deus fala: é meu filho, eu não posso deixar ele assim desleixado, deixa eu pegar o cinto e dar só uma cintada nele. Aí Deus nos dá uma cintada. Deus arranca um pouco do nosso cabelo. Aí chora, né? Senhor, tem misericórdia, está difícil. Aí Deus vai lá e concede a bênção. Aí a gente, agora eu vou firmar. Aí depois você fica lerdo de novo. Essa é a história repetida de Israel. E de alguma forma, essa história de Israel se parece com a minha história, com a nossa história. O que eu digo aqui é que Israel vai ser redimido. O Israel de Deus vai ser no fim abençoado. Sansão no fim foi ouvido, e você e eu no fim seremos abençoados. Mas não porque você faz certo, apesar de você fazer certo e se esforçar para fazer certo, mas é porque Deus em sua graça estende a sua mão sobre a sua vida. As misericórdias do Senhor
são a causa de você não ser consumido todo dia. Nós não podemos nos achar os bonzinhos da história. Você é o vilão. Que maravilha, né? Um dia desse eu coloquei uma pregação no YouTube e alguém mentiu, e alguém falou para mim que eu sou o bonzinho da história, que eu sou o centro do coração de Deus, que eu sou a pupila dos olhos de Deus, que eu sou o bebezinho fofinho de Deus. Eu falei, ele não me conhece. Eu sou o Shrek. O Shrek é até bonzinho. Eu sou o vilão. Ah, mas você, só Deus sabe que eu sou. Nem eu mesmo sei que eu sou de fato por dentro. Deus me conhece por dentro, mais do que a mim mesmo. Se as pessoas acham que eu sou mal, é porque elas não ficaram comigo tempo suficiente, porque se elas ficassem, elas iam perceber que eu sou pior do que elas pensam que eu sou. Se todas as coisas que passam pela sua cabeça fossem colocadas nesse telão aqui, eu garanto que você sairia correndo daqui com vergonha. Ah, pastor, e que hora? No tempo que você esteve aqui. No tempo que você esteve aqui no templo, dentro da igreja, se eu for colocar no telão o que você pensou aqui, você sairia correndo de vergonha. Nunca mais voltaria de vergonha. Você é essa pessoa. Você é o Israel rebelde. Você é o Sansão difícil. Mas para todo Israel rebelde, para todo Diego rebelde, para todo Sansão rebelde difícil, existe um Deus que dispensa todos os dias a sua graça, que todos os dias passa o crédito do perdão. Pode passar. No outro dia, pode passar, que é o cartão ilimitado. Ele passa o crédito do perdão. Ele talvez não vai encher seu bolso de dinheiro. Ele te deu inteligência e saúde para você trabalhar e ser próspero. Mas ele vai te encher sempre do perdão. Todo dia. Todo dia. Todo dia. E a causa de não sermos consumidos é o perdão e a graça de Deus. Como que eu encontro Cristo em Sansão? Finalizar. O nascimento de Sansão foi anunciado. Antes dele nascer, o anjo chegou na mãe dele. O teu filho vai ser especial. Não foi assim com Maria? O Senhor enviou o anjo, Gabriel, e falou, teu filho vai ser consagrado ao Senhor. O nascimento dele foi miraculoso. Ele já nasceu de um milagre. Nazireu, consagrado. Porque a esposa do pai de Sansão, a mãe de Sansão, era estéril. E Deus fez ela conceber. Milagre. Da mesma forma, Maria teve um filho sem marido. Ela engravidou-se do Espírito Santo. Milagre. Os dois se tornaram juízes. Tanto Sansão se tornou juiz na nação de Israel, e Deus é o nosso juiz e ele julgará toda a terra. Os dois se tornaram libertadores. Um de Israel, o Senhor Jesus é o nosso libertador, nos livrou do pecado e da morte. Os dois foram traídos. Jesus foi traído por Judas por 30 peças de prata. E Sansão foi traído por Dalila, se eu não me engano, por 300 peças de prata também. Os dois não foram só, depois que traídos, capturados e mortos. Eles tiveram que ser humilhados. Sansão foi humilhado e o Senhor Jesus também foi. Os dois se sacrificaram. No fim, por mais que o humano e imperfeito Sansão queria se vingar pelos dois olhos e por eles fazerem ele de palhaço, ele sabia que se ele derrubasse aquelas pilastras, todos iriam morrer, inclusive ele. Ele se sacrificou da forma dele, mas o nosso Senhor Jesus também se sacrificou por nós. Certo? Quando perguntaram, você não vai se defender? Você vai ser morto na cruz. Jesus fala, você jamais teria poder sobre a minha vida se eu não tivesse dado. Eu tenho poder para dar a minha vida a quem eu quiser. O Senhor Jesus se sacrifica, ele se doa. A posição até de Jesus na cruz, né? Uma posição assim? Qual é a posição em que Sansão morreu? É só um detalhe, é para mostrar o quanto que um apontava para o outro. O tanto que Sansão, mesmo sendo humano, e a gente tem que fazer as devidas advertências ao fazer uma comparação dessas,
Sansão já apontava para um libertador maior. Sansão já apontava para aquele que iria nos libertar. Só que diferente do difícil Sansão, que se parece comigo, do complicado Sansão, do ser humano Sansão, Jesus ele não teve nenhum pecado. Jesus viveu uma vida de fato consagrada. Jesus cumpriu o ídolo do Senhor, do início ao fim ele obedeceu. Ele não desobedeceu em nada ao Senhor Deus. E ele obedeceu até a morte, como diz Filipenses 2, e morte de cruz. E Jesus, de fato, não Sansão, né, irmãos? Graças a Deus, Jesus é o nosso libertador, não é Sansão. Sansão, de fato, é algum exemplo para nós, mas como humano, ele é falho. Davi não é o nosso libertador, Jesus é. Abraão não é o nosso libertador, ele também é falho, ele mentiu. Jesus é o nosso libertador. Paulo não é o nosso libertador. Por mais abençoado que seja, Paulo é falho, mas Jesus é perfeito. O seu pastor não é o seu libertador. O guru da TV não é libertador de ninguém. O Papa não é libertador de ninguém. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o nosso libertador. Então, se você não estiver sentindo que está sendo cuidado, protegido, se você não estiver sentindo a presença de Deus em algum momento da sua vida, se você não estiver percebendo o mover de Deus na sua vida, não pense que isso significa a ausência da presença do libertador na sua vida. O Senhor Jesus nem sempre precisa ser sentido, arrepiado por você, não. Basta você crer e acreditar, ter certeza plena de que as promessas dele estão de pé, de que o caráter dele é imutável, de que a natureza de Deus é sempre a natureza da bondade, é o Senhor juiz, é o Senhor da misericórdia, é o Senhor da graça, e que amanhã cedo, na segunda-feira, quando você se levantar e já começar a sua rotina de santificação, buscar não pecar, buscar o conserto com Deus, buscar ser uma bênção com a mulher, com o marido, com todo mundo, quando você começar a sua lide novamente amanhã cedo, você vai tropeçar. E a graça de Deus já vai estar presente em mim para te perdoar. Amém? Glória a Deus pelo nosso libertador. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por nos libertar. Quando nós cantamos aqui as músicas, às vezes passa batido que o Senhor é quem nos libertou. E parece ser algo clichê, parece ser algo comum falar isso, mas isso é de uma profundidade gigantesca, Senhor. Porque de fato houveram muitos libertadores, mas todos eles falharam. Houveram muitos libertadores, mas eles não conseguiram se libertar, nem deles mesmos. Só o Senhor tinha o autogoverno. Só o Senhor tinha poder sobre tudo e todos. Só o Senhor tinha poder sobre o pecado, nunca pecou. O Senhor tem sim o poder e a autoridade, a força, porque o Senhor morreu por nós e o Senhor nos libertou do poder do pecado, da morte e de nós mesmos, do mundo e de Satanás. O Senhor é o nosso libertador, é o nosso juiz, o nosso Salvador e Senhor. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus.